Boa noite a todos, graça e a paz de Jesus aos irmãos. Quero ler com os irmãos nessa noite a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Vamos orar ao Senhor antes de nos aproximarmos da sua palavra. Deus nosso Pai, pedimos-te a graça de ouvirmos a tua voz nessa noite. Pedimos-te a graça de experimentarmos a tua graça, o teu perdão. Pedimos-te a graça de encontrarmos novos caminhos de vida sob os teus cuidados e para a tua glória. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de João, no capítulo 8, verso 1. Jesus foi para o Monte das Oliveiras e ao amanhecer apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-la. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é um Deus perdoador. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é um Deus que perdoa. É um Deus que perdoa. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo não é um Deus da lei. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo não é um juiz implacável. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo não é um sádico que tem prazer em condenar o transgressor. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é um Deus perdoador. Não é um Deus que destrói vidas já destruídas. Não é um Deus que apedreja. Não é um Deus que ordena a morte. Não é um Deus que define vereditos dando a última palavra, a tragédia, a dor, ao pecado e à destruição. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é um Deus perdoador. É verdade o que dizem estes homens, os mestres da lei e os fariseus, a Jesus. De fato, a lei de Moisés ordenava que fossem apedrejados e executados homens e mulheres que fossem flagrados em experiência e ato de adultério. No livro dos Levíticos, no capítulo 20, o verso 10, se diz: Se um homem cometer adultério com uma mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Levíticos, capítulo 20, versículo 10.
Deuteronômio, o capítulo 22, os versos de 22 a 24, nos orientam dizendo: se um homem for surpreendido deitado com a mulher de outro, os dois terão que morrer, o homem e a mulher com quem se deitou. Eliminem o mal do meio de Israel. Se numa cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela, levem os dois à porta daquela cidade e apedrejem-nos até a morte. A moça, porque estava na cidade e não gritou por socorro. E o homem, porque desonrou a mulher do outro homem. Eliminem o mal do meio de vocês. Interessante esta expressão do livro do Deuteronômio, que presume um estupro consentido, o que é um contrassenso. A mulher que é abusada por alguém, mas tendo a possibilidade de gritar por socorro, se cala e consente. Absolutamente questionável esta expressão da legislação da lei de Moisés, que só pode ser compreendida tal absurdo no contexto da cultura da época, mas o rigor está explícito e está expresso. Nem mesmo uma mulher que poderia reivindicar ter sido violentamente abusada escaparia da morte e do apedrejamento, caso houvesse a sugestão, a hipótese, a mínima possibilidade de que, tendo com algum esforço, sendo possível com algum esforço, escaparia de tal violência. O rigor é pleno. Pegou em adultério, mata. Pegou em adultério, apedreja até a morte. Isso é a lei de Moisés. A lei de Moisés assim ordenava. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é um Deus perdoador. Significa que a legislação não mudou. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo não é mais bonzinho do que o Deus de Israel, ou o Deus refletido na lei de Moisés. Ele não é mais bonzinho, eu diria que ele é inclusive mais rigoroso. Porque para ser apedrejado havia necessidade do adultério flagrado. Jesus diz que o adultério, para que se constitua numa agressão contra si mesmo, numa agressão contra o próximo e numa agressão contra o caráter santo de Deus, não precisa ser sequer flagrado. Ele não precisa, inclusive, ser concreto. Pode ser apenas virtual, pode ser apenas emocional, pode existir apenas na cabeça e no coração de uma das partes que se deixa enamorar, encantar e transfere o seu afeto, a sua vinculação amorosa a alguém que não é o seu cônjuge. Jesus diz: se você simplesmente abrigar dentro de você um romance, construir um castelo dentro de você, e dentro desse castelo você se mudar para lá, e morar lá dentro desse castelo com alguém que não é o seu cônjuge, ainda que na sua fantasia, ainda que na sua obsessão, ainda que no seu amor, que hoje nós chamamos de platônico, isso já se constitui num adultério. De modo que muito provavelmente a maioria, se não a totalidade de nós, acabaria sendo vítima de um apedrejamento, não sobraria ninguém para apedrejar ninguém. O fato é que o rigor é intenso. Para Jesus, o pecado não é aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. O pecado habita a intencionalidade do nosso coração e da nossa alma.
O pecado, ele revela as nossas fraquezas. O pecado, ele é muito mais aquilo que acontece dentro de nós e que se revolve dentro de nós, nos nossos desequilíbrios, nos nossos assombros, nas nossas taras, nas nossas ganas, nos nossos prazeres secretos, consentidos e autoconsentidos. O pecado é isso. O pecado é essa violência contra a integridade. Isso é pecado na visão de Jesus. E quando os homens perguntam, mestre, o Moisés mandava apedrejar, e tu o que dizes? Ele diz assim, eu digo que apedrejem mesmo. Está certo. A lei de Moisés está certíssima. Manda pedra. Agora, que mande pedra apenas aquele que não tem pecado. Jesus não contraria a lei de Moisés. Jesus não questiona a lei de Moisés. Jesus não revoga a lei de Moisés. Jesus não critica a lei de Moisés. Adultério continua sendo adultério. Adultério continua sendo um mal a ser eliminado do meio do povo que anda com Jesus. Adultério continua sendo um mal a ser eliminado do meio da gente que adora o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Continua sendo um mal. Jesus não nega a malignidade e a maldade inerente em suas consequências e em seu próprio status que está embutida no adultério. Ele diz, a lei tem razão, Moisés tem razão, mande pedra mesmo. Jesus, portanto, não questiona a lei, questiona a integridade, a legitimidade dos executores da lei. E nesse sentido, o que Jesus faz é nivelar a todos sob a pecha de pecadores. Ele não chama a todos de adúlteros, porque ele não diz quem não é adúltero apedreje, ele diz quem não tem pecado atire a primeira pedra. Então, nesta ótica de Jesus, a maneira como ele se refere ao seu auditório é dizendo, só há aqui entre nós pecadores. Todos são pecadores. Ninguém é flor que se cheire. Porque o pecado que você não comete e que você condena no outro, ele é compensado pelo pecado que o outro condenado por você não comete, mas que você comete. E quando Jesus está escrevendo no chão com o dedo, há uma lenda que diz que ele escreve os pecados. Por exemplo, este rapazinho com violão. Aí ele começa a escrever o que o rapazinho com violão andou fazendo nesses últimos 3 dias. Ele escreve. Esse moço que está com violão e com a pedra na mão. Ele começa a escrever. Esse rapaz aí falando com a Bíblia aberta. Ele começa a escrever. Nós cantamos que Deus nos conhece bem, não é? Não há como nos escondermos de Deus. Deus nos conhece bem. Deus sabe o que vai em nós. Então Jesus diz, todos são pecadores. Há sombras que habitam o coração de todos. Nesse sentido, para Jesus, ele diria, é impossível viver sem pecar. É impossível viver sem pecar. Todos pecam. Portanto, não há ninguém com legitimidade, com autoridade para executar essa lei. E quando Jesus diz que não há ninguém com legitimidade e integridade suficientes para que execute a lei, ele oferece uma alternativa. Ele diz, é todo mundo pecador? E se é assim, nós deveríamos apedrejarmos-nos uns aos outros. Nós criaríamos uma comunidade que se pareceria com um tribunal. Nós teríamos juízes e réus
alternando-se nas relações, nós desenvolveríamos uma rede de relações destrutiva, porque estaríamos sempre com o dedo em riste na direção do outro, apontando a sua falha, apontando o seu pecado e a sua transgressão. O que faríamos então? Começaríamos a desenvolver mecanismos piedosos, isto é, máscaras. E começaríamos a cultivar uma certa aura de piedade pública, com o nosso vocabulário, com os nossos gestos na adoração coletiva, com o expressar sutil do nosso conhecimento da palavra de Deus e da verdade e de Deus. Nós humildemente começaríamos a compartilhar uns com os outros as nossas devoções íntimas particulares, dizendo assim: digo isso para a glória do Senhor, não por mim. Nós então criaríamos imagens a nosso respeito, de tal maneira que as pessoas ao nosso redor dissessem: é verdade que todo homem é pecador, mas aquele irmão não, eu não admito, eu não acredito que ele seja capaz de uma coisa dessas. Você não o observa na adoração? Você não viu a oração que ele fez? Você não viu a última oferta que ele fez para missões? Ele é um homem piedoso, temente a Deus. Ele não tem pecado. Se tem, é acidente. E se tem, é dos menores. Porque afinal de contas, todos somos pó. E então nós começaríamos num ato de defesa, de autodefesa, nós construiríamos imagens falsas a nosso respeito. E começaríamos a conviver com as imagens. Ninguém ia precisar apedrejar ninguém. Ninguém ia precisar apontar o dedo para ninguém, porque as imagens são belas, são aceitáveis, são polidas. Nós desenvolveríamos um relacionamento religiosamente correto e criaríamos assim uma grande celeuma quando fosse algo inescondível, fosse no flagrante mesmo. Aí não tem jeito, porque também nós de vez em quando precisamos achar um pecador para ameaçar apedrejar, porque senão nós vamos acabar acreditando que somos perfeitos mesmo. Como disse o Hitler, ou como na verdade disse alguém a respeito do Hitler, a máscara, se lhe dermos tempo, torna-se o próprio rosto. A máscara, se lhe dermos tempo, torna-se o próprio rosto. E Jesus diz: bom, se vocês vão construir comunidade a partir da lei do apedrejamento, eu já estou até imaginando o que vai acontecer. Alguns de vocês vão posar de bons moços, alguns de vocês vão posar de impecáveis, alguns de vocês vão posar de doutores da lei, alguns de vocês vão posar de observadores irrestritos da lei, o que é tudo mentira, e vão criar uma escola de gente mascarada, que se adula, que se admira mutuamente, que não se confronta mais, e todo mundo vive numa trincheira de defesa contra o outro. E se vocês vão construir comunidades baseadas na lei do apedrejamento, eu já imagino que vai ser a igreja de vocês. A igreja de vocês vai ser um constante jogo e uma constante brincadeira de me engana que eu gosto. E não vai dar certo. Bom, Jesus, e qual é a alternativa? Graças a Deus que nós não entramos nessa brincadeira
de usar máscaras, de desenvolver relacionamentos religiosamente corretos, de evitarmos a confrontação. Nós realmente escapamos dessa armadilha, graças a Deus. Aí então alguém perguntaria a Jesus, mas se não é para apedrejar, o que a gente faz? Jesus diz, eu tenho uma outra alternativa, é o perdão. Como é isso aí, Jesus? Perdão é o seguinte, cara, você merecia ser apedrejado, mas eu não vou te apedrejar, eu vou te perdoar. Isso é perdão. O perdão é assim, você pega a pessoa, fica bem de frente para ela, olha para ela e diz assim, não faz sentido a gente brincar de me engana que eu gosto. Isso vai destruir a gente. Então, você merecia pedra. Aí quando a outra pessoa fosse falar alguma coisa, porque provavelmente ela falaria coisas do tipo, eu não. Isso é coisa da sua cabeça. Ou, eu? Onde já? Que isso? Ou diria, e você? Não merece umas pedrinhas também? Então antes da pessoa começar a falar, depois que você falar que ela merece pedra, você diz, mas eu não vou te apedrejar, eu te perdoo. Eu não te condeno. Por quê? Porque eu aprendi com Jesus que é assim. A gente só constrói relações a partir de experiências de perdão. Por que a gente só constrói relações a partir de experiências de perdão? É porque relações dignas carecem do fundamento da verdade. Porque relações entre mascarados não são relações. São idealizações de relações. São, como eu diria, são falsas relações. São relações ilusórias. Porque eu estou me relacionando não com alguém. Eu estou me relacionando com uma imagem. Eu estou me relacionando com algo que é falso. Que eu penso que é, mas não é. Mas para que eu me relacione com a pessoa verdadeira, essa pessoa verdadeira então tem que tirar a máscara. E quando ela tirar a máscara, eu dou de cara com quem? Com o pecador. Aí eu vejo o pecador, eu falo, eu não sabia que você era assim. Não sabia? Então você nunca leu a Bíblia. Você nunca ouviu Jesus. Na verdade, quando alguém tira a máscara pra gente, a gente devia dizer assim, eu sabia que tinha coisa aí, eu só não sabia o que era. Eu sabia que tinha esqueleto nesse armário, eu só não sabia que esqueleto que era. Eu sabia que tinha sujeira para debaixo desse tapete, eu só não sabia que sujeira que era. Mas que você nunca me enganou, você nunca me enganou. Não é porque você nunca me enganou, é porque ninguém me engana mais. Eu já aprendi, todos nós somos pecadores. Então nós devemos construir relações a partir da experiência do perdão. E a experiência do perdão é possível para aqueles que estão dispostos a assumir a sua realidade de pecador ou de pecadores. Aquele que vive encontrando escusas para o seu pecado, ainda não está pronto para o perdão, porque não descobriu em si mesmo aquilo de que deve ser perdoado. Então, Jesus ensina que devemos construir relações a partir do perdão, e não do apedrejamento, da acusação e da condenação. Jesus ensina que relações construídas a partir do perdão são relações fundamentadas na verdade. São relações que se sustentam quando cada uma das partes interessada ou interessadas na relação admite a sua verdade e aceita o perdão. E diz ao outro, eu sei que sou mantido no teu afeto, eu sei que sou mantido no teu respeito, eu sei que sou mantido no teu abraço e no teu olhar bondoso, eu sei que sou mantido na tua generosidade, não porque eu sou virtuoso, não porque eu mereço, não porque eu faço jus à tua bondade. Eu sei
que na verdade eu sou alvo do teu perdão. E quando esta experiência de fato acontece, o que passa a acompanhar a minha interioridade de perdoado não é mais uma palavra de acusação, não é mais uma palavra de condenação, não é mais um dedo em riste, não é mais uma confrontação, não é mais um senho franzido, não é mais uma palavra retirada repetidas vezes para me espezinhar no meu pecado, algo que é jogado na minha cara constantemente, não é mais um ar de desconfiança a meu respeito, porque a pessoa não precisa mais desconfiar, ela já sabe mesmo, não precisa mais desconfiar, não é mais nada disso. O que passa a acompanhar a minha interioridade de perdoado é um estímulo amoroso que diz, vá e abandone a sua vida de pecado. O perdoado, ele tem esse espírito, porque não é possível viver sem pecar. Mas é imperativo que se viva lutando contra o pecado. O perdão não é para cínicos e indolentes. O perdão não é uma muleta para que eu me apoie nesta muleta do perdão para justificar a minha fraqueza, para justificar a minha maldade, para justificar a minha conveniência, para justificar a minha transgressão. O perdão é um estímulo para que eu vença a minha fraqueza, para que eu supere a minha conveniência, para que eu lute contra aquilo que eu cometo e aquilo que eu transgrido. Por quê? Porque eu tomo consciência que o pecado, ele destrói mais do que a pedra. E eu não sei quantos de nós acreditamos nisso, que pecado mata mais do que apedrejamento. Pecado destrói. Pecado destrói a nossa interioridade, pecado nos cinge interiormente pela culpa. Pecado é um constante chamamento à hipocrisia, à falsidade. Pecado é uma porta aberta para a mentira. E aí eu vou mentindo para mim, eu vou mentindo para você, eu vou me diluindo como ser humano, falseando a nossa relação e diluindo a nossa relação. Eu vou me destruindo e destruindo, e isso vai se alastrando. Vai se alastrando. Porque quando Deus diz assim, apedreje o adúltero, a adúltera, Ele está dizendo, tire o mal do meio de vocês. Esta é a razão pela qual a execução fora ordenada na lei de Moisés. É que aquela semente é destrutiva. Arranque essa semente. Mas o que é que Jesus está dizendo para nós? É que se nós continuássemos na perspectiva de arrancar semente, nós destruiríamos o jardim. A lei não produz santidade. A lei não produz integridade. A ameaça do apedrejamento não é suficiente para conter as violentas paixões do coração e da alma do ser humano. Não é. O que é que contém estas violentas paixões? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque as nossas violentas paixões não passam de expressões da nossa fome de afeto, da nossa fome de amor, da nossa fome de abraço, da nossa fome de eu te quero bem, legitimamente bem, e com pureza te quero bem. Eu te considero um comigo. Nós queremos esse abraço, esse afeto, e as nossas violentas paixões são apenas a pontinha do iceberg, que mostram para nós que lá embaixo há um coração em angústia profunda. Mas quando a graça se derrama sobre nós, o perdão se derrama sobre nós,
O perdão de Deus que vem no olhar compreensivo, amoroso de um irmão que ouve a nossa confissão e diz assim: eu não te condeno. Seria o caso, e me perdoem, eu não estou estimulando o pecado, eu estou estimulando confissão. Seria o caso de dizermos: eu não te condeno, eu te admiro mais. Eu não te condeno, eu te conheço mais. Eu não te condeno, agora sou mais teu amigo ainda. Eu não te condeno, eu te abraço em nome de Jesus. Eu não te condeno, eu te perdoo. Eu materializo o perdão de Deus na tua vida. E que esse materializar do perdão de Deus na tua vida e que esse abraço que eu te dou seja um estímulo para que você vá e conserte a sua vida e abandone isso que está te destruindo. Esse é o Espírito de Deus, o nosso Pai. E se você pensa que esse Espírito de Deus, o nosso Pai, está revelado apenas aqui em Jesus de Nazaré, não está não. Salmo. O livro dos Salmos, o capítulo 103. O livro dos Salmos, o Salmo 103, Salmo de Davi. E se você conhece a história de Davi, você sabe que esse é um homem que tem tudo para escrever um salmo assim. Né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize o Senhor, todo o meu ser. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça, minha alma, nenhuma das bênçãos do Senhor. É Ele o Senhor, que perdoa todos os seus pecados, minha alma, e cura todas as suas doenças. É Ele que resgata a sua vida da sepultura e coroa você de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Por inferência, pecado envelhece, hein, pessoal? Pecado envelhece. E não é verdade que a gente encontra um cara e fala assim: nossa, viu, aquele irmão está acabado, hein? Está acabadão. Está aqui a base bíblica. Quando Deus nos perdoa, nos cura, nos renova, a nossa juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso. É muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Esse é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando alguém diz assim: o Deus do Velho Testamento era um, o Deus de Jesus era outro. Mentira! É o mesmo Deus. Os homens do Velho Testamento é que eram uns, e os homens do Novo Testamento, isto é, Jesus, é que era outro. O perigo é que mesmo depois de Jesus nos revelar essa face de Deus que estava escondida, oculta, ou quem sabe até explícita no Velho Testamento, nós ainda continuemos com cabeça de homens de Velho Testamento, mais próximos do apedrejamento do que da outorga do perdão, mais próximos do farisaísmo que se mascara e tenta ocultar o seu pecado do que da confissão, mais próximos de uma caminhada indolente, de uma caminhada negligente, de uma caminhada irresponsável para com Deus, do que de um coração que está comprometido a seguir em paz, perdoado e lutando contra o pecado. Deus é o mesmo. Deus é esse aqui, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
Não nos trata de acordo com os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Por isso, ninguém apedreje ninguém. Todo mundo perdoe todo mundo. E todo mundo se abrace, se estimulando mutuamente para que cada um supere a sua fraqueza, a sua maldade, o seu pecado e cubra com a luz de Deus as sombras escuras do seu caráter e da sua interioridade. Isso é uma comunidade cristã. Isso é a caminhada do discipulado com Jesus. Isso é andar com Deus. Andar com Deus não é ser perfeito. Andar com Deus é ser honesto. Andar com Deus não é ser perfeito. Andar com Deus é ser sincero. É dizer, sou pecador. Mas eu te louvo e a minha alma te bendiz. Porque o Senhor não me trata de acordo com o que eu sou. Mas o Senhor me trata de acordo com o que o Senhor é. E o Senhor é o Deus de toda a graça. O Senhor é o Deus perdoador. Portanto, meu irmão, minha irmã, eu também não te condeno. E aqui, nessa comunidade, pela graça de Deus, o que nós queremos viver não é o espírito do apedrejamento, é o espírito do perdão. Pois toda vez que apedrejarmos alguém, e toda vez que apedrejamos alguém, nós nos tornamos alvos diretos do próximo apedrejamento. O mundo não se constrói com pedras. O mundo se constrói com abraços de perdão. O meu convite a você é que nesse abraço de perdão, que você tenha coragem de dizer, sou pecador. Sou pecador. Sou pecadora. Esta mulher aqui fora flagrada em um pecado concreto, que recebia o rigor da lei de Moisés. Mas o autor de Hebreus diz assim que devemos deixar todo o embaraço, todo o pecado que tenazmente nos assedia. Alguém me explicou que não é todo pecado que tenazmente nos assedia. Porque não é possível um cara ter potencial de pecar todos os pecados. Aliás, potencial ele tem, mas ele não é assediado por todos. Cada um tem o seu de estimação. Cada um sabe qual é a sua vulnerabilidade. Que transgressão é tenaz, cola. Que transgressão é essa que gruda na gente, que nos assedia sem tréguas? Cada um sabe disso. Portanto, o que eu digo a você é, afirme para Deus, eu sou pecador. E se você sabe qual é o pecado que tenazmente assedia você, afirme para Deus. Afirme para Deus. E você vai fazer isso saindo do seu lugar e vindo aqui. Vai escrever numa cartolina o seu pecado agora e trazer. Não, estou brincando. Você sai, vem aqui, você vai dizer assim, eu sou pecador. E quando você estiver aqui, não se preocupe, ninguém vai ficar olhando para você. Porque na verdade todo mundo devia estar aqui. Todo mundo devia estar aqui. Esse é o tipo do apelo que todo mundo tem que vir na frente. Sou pecador. Mas sabe o que o autor de Hebreus diz? Que na luta contra o pecado, há momentos quando nós chegamos a sangrar. Sangrar. Porque o autor de Hebreus diz assim, que na luta contra o pecado, vocês ainda não estão sangrando. Vocês não estão lutando muito, não lutando, não. Então, o autor de Hebreus diz assim, que na luta contra o pecado, nós chegamos a sangrar. Leia Hebreus capítulo 12. E o meu apelo dessa noite é para pessoas que virão aqui à frente dizendo, pessoal, eu não sou diferente de nenhum de vocês. Eu só estou numa fase da minha vida em que na minha luta contra o pecado eu estou sangrando. Eu preciso do bálsamo perdoador de Deus. Eu preciso de um novo fôlego para continuar lutando. Eu preciso ouvir Deus dizer para mim, eu não te condeno, eu te perdoo. Vá em paz e continue lutando.
Então eu queria que nós cantássemos a Jesus, dizendo que nós não temos palavras para agradecer o amor que Ele tem por nós. O que nós temos é um grito de súplica. Que Ele, que nos conhece bem, mesmo quando a gente não consegue falar, que Ele saiba que nós estamos aqui de coração. É de coração. Senhor, o Senhor sabe a minha honestidade, a minha integridade. Eu estou aqui de todo o meu coração. Eu estou sangrando, eu peço ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que pronuncie sobre mim a palavra da graça. Eu não te condeno, eu te perdoo. Siga a sua vida, coloque a sua vida em ordem, comece de novo, caminho de vida, esqueça o passado, vá em frente. O que ficou, ficou, foi perdoado e lavado. Nós lemos no Salmo que Deus não joga na nossa cara toda hora o nosso pecado. Acabou, morreu, passou. Siga em frente. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é um Deus perdoador. Perdoador. Ele nos conhece bem e Ele nos perdoa. Vamos ficar em pé. Nós vamos cantar. Se você quiser vir aqui à frente, eu gostaria de orar com você e por você antes do final da nossa celebração. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou para a morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida em Cristo Jesus para a glória de Deus. Amém, amém, amém. Vamos orar? Deus nosso Pai, nós te agradecemos o teu perdão, te agradecemos a tua graça, te agradecemos porque tu sabes quem somos e mesmo assim insistes em nos amar. Muito obrigado, Pai. Tudo está posto diante de ti, tudo está explícito aos teus olhos, patente ao teu olhar, e nós aqui estamos dizendo a ti: muito obrigado pelo teu amor, pelo teu perdão. Nós, pecadores, estamos aqui dizendo: perdoa-nos, 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 e enche o nosso coração dessa tua graça, e faz o teu Espírito Santo falar ao nosso espírito que somos teus filhos, especialmente aqueles entre nós afligidos pelas suas memórias, pelo seu passado, aqueles entre nós em intensa luta, conflito, aqueles entre nós que têm tropeçado e caído, aqueles entre nós que caídos estão. Pronuncia sobre nós o teu perdão, a tua graça e o teu amor. Nós te pedimos assim, Pai, pelo teu Espírito, coloca em nossos lábios, mais uma vez, a pureza e o amor para pronunciarmos o teu nome. Abba, Pai. Abba, Pai. Muito obrigado, Pai. Devolve-nos para a vida, cheios de vida. Devolve-nos, Pai, para a vida, cheios da vida que há em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho. Nós te pedimos assim, Pai, estende a tua mão
sobre estes, especialmente que aqui à frente estão, e faze com que sintam o peso da tua mão, o peso de amor, de misericórdia, de graça, de perdão, de libertação da culpa. Que sintam o peso da tua mão, que é mão forte, e que fortalece para caminharmos na vida e na luz, para a tua glória. Dá-nos essa bem-aventurança, ó Pai, nós te pedimos. E recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão, porque é de coração, é de coração. Nós oramos assim, Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.